provável esse cenário, mas eu queria, Mari, que você falasse para a gente que tipo de dificuldade política, a gente falava agora há pouco das dificuldades e dos benefícios políticos para o Netanyahu e Israel, quais são as dificuldades para o Trump do ponto de vista, especialmente do Congresso, das eleições no final deste ano, qual é a conjuntura aí para a gente responder a Denise, por favor? Denise, aqui você perguntou sobre destituir o Trump, né? Como o Américo disse, não, os Estados Unidos nunca destituíram um presidente, o próprio Donald Trump já foi alvo de processos de impeachment 2 vezes e nunca foi destituído, então isso não deve acontecer, mas isso não significa que o Congresso não pode dificultar a vida de Donald Trump, mesmo com a maioria republicana que ele tem agora, que é uma maioria estreita. Pode sim. Donald Trump quer agora que o Congresso libere 200 bilhões de dólares para continuar a guerra com o Irã. Não é garantido que essa liberação vai acontecer, inclusive há relatos de que os Estados Unidos estariam pensando em transferir ali orçamentos, armas que iriam para a Ucrânia para o conflito do Oriente Médio. Então, olha só, a gente já tocando em um outro tema, né? Como também a outra guerra é influenciada por isso. Mas voltando aqui ao Congresso, o Congresso tem esse poder, então, nas mãos. Donald Trump, nesse momento, tem uma maioria republicana, é uma maioria estreita, mas há ali uma série de divergências entre a própria base trumpista sobre o apoio a essa guerra. Você tem ali, por exemplo, Lindsey Graham, você tem figuras que são favoráveis à intervenção, que são favoráveis a essa guerra, mas você tem um número cada vez maior de congressistas que não são favoráveis a isso. Então, o Congresso pode acabar, sim, dificultando a vida de Trump nesse sentido para continuar a guerra, e isso é falando na composição atual do Congresso, que vai mudar no ano que vem, porque os Estados Unidos têm as eleições de Congresso no final do ano, quando renovam 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. E é aí que mora o grande risco político para Donald Trump dessa história toda, é perder essa maioria republicana no Congresso. É uma maioria, como eu disse, estreita, mas que tem permitido a ele governar. Às vezes com alguma dificuldade, nem sempre tem sido fácil, mas ele tem governado. Se perder, então vai ficar praticamente impossível colocar suas ideias em prática. E já começou a eleição, é só no final do ano, mas os candidatos já estão fazendo uma série de eventos, já estão definindo quem é que vão ser os candidatos para essas eleições de Congresso no final do ano, que são conhecidas como eleições de meio de mandato também, porque sempre acontecem quando o presidente americano marca 2 anos de mandato, né? Ou seja, no meio do mandato, então servem como um termômetro para ver se a população está aprovando o presidente ou não, porque se a população vota mais em congressistas da oposição, então isso quer dizer que não há, né, uma aprovação com o presidente atual. Então, Donald Trump arrisca, sim, perder o Congresso com isso. Não necessariamente, não é a política externa, às vezes ela não é tão influente assim na vida dos americanos, mas a questão é que dessa vez há um impacto direto na vida dos americanos. Então, por isso, ele corre o risco, sim, de perder essa maioria no Congresso. E as eleições, elas já estão acontecendo, as campanhas já estão acontecendo. Nesse fim de semana mesmo tem a CEPAC acontecendo no Texas, que é o Congresso dos Conservadores. Então, também o resultado dessa conferência lá no Texas vai ser um termômetro sobre Donald Trump e sobre a guerra. Por isso, há ali um risco político. Não é um risco prático de destituir Donald Trump, não, mas é um risco político de perder a maioria e aí ter 2 anos aí pela frente muito difíceis na questão de governabilidade. Muito bem.